Olá, boa tarde. Tô aqui mais um dia para falar de algumas coisas que estão rolando lá no estágio, na Escola Montessoriana. E eu trouxe algumas anotações aqui que eu queria compartilhar com vocês, então vamos chegando aí para a gente bater papo sobre isso. Bom, uma coisa que ficou bem claro para mim hoje, bem claro, é que o papel do guia, ou seja, do professor, é garantir que todos estejam trabalhando para o seu próprio desenvolvimento. Então, assim, o professor não fica preocupado em que todo mundo esteja escutando o que ele está falando, o professor não fica preocupado em que todo mundo esteja fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, porque, como eu já disse e repito milhares de vezes, querer que as crianças comecem todas ao mesmo tempo uma atividade é até possível, mas almejar que elas terminem juntas é insano, desumano, não é possível, não ajuda, não agrega, não tem como. Então, como o professor tem essa função de fazer, de garantir que todos estejam envolvidos em algum trabalho que acrescente alguma coisa para cada um deles, você escuta muito. Volte ao seu trabalho. Já encontrou um trabalho para você? Venha, vamos encontrar um trabalho. Então, são falas que agora, nesse segundo dia de estágio, eu já percebi que são recorrentes, né? Especialmente porque também a gente está no início de ano e as crianças ainda estão, em algum momento, precisando da condução do professor para escolher os seus trabalhos, né? Outras não, outras já conseguem por si mesmas se direcionar aos trabalhos. E as coisas vão acontecendo de uma forma bem interessante. Então, uma criança, por exemplo, terminou um trabalho, a guia estava por perto, ela virou e disse: terminei, para a guia, né? Claramente se direcionando à guia. A guia olhou e falou: oh, quantas cores! Ou seja, não é aquele elogio que a menina vai ficar dependente daquilo, mas reconheceu ali o contato que a criança fez com ela. E aí, novamente, assim como ontem eu relatei também, uma outra criança que não estava nem participando da conversa disse: eu não gostei. Aí a professora se dirigiu para a criança que fez o trabalho, né? Fulana, você gostou do que fez? E a criança 1, né, a primeira criança, aquela que fez o trabalho, disse: sim. E aí a professora então se dirigiu àquela outra criança que comentou que não gostou. Parece que a dona do desenho gostou do que fez. E você gostou do que fez? O que você está fazendo? Então, isso foi bem legal também para direcionar a criança para o trabalho. Ou seja, né, de um modo muito sutil e muito delicado, ao invés de você ficar aqui criticando o trabalho do outro, vai fazer alguma coisa, vai produzir alguma coisa que você goste, que você se sinta feliz. Olha que mensagem para a vida. Olha que coisa maravilhosa, olha que aprendizado para a vida. Ao invés de ficar criticando o trabalho do outro, por que você não vai fazer alguma coisa da qual você se orgulhe, da qual você goste, né? E aí eu lembro das pessoas que ficam criticando, por exemplo, o meu trabalho, ou outros, né? Gente que só critica, que só sabe falar mal, que só sabe, né, achar defeito no trabalho do outro. Mas o que é que você está fazendo que você goste, que você se orgulha, que você quer compartilhar, né? Então é uma mensagem para a vida. Eu acho que são aprendizados assim que... Por isso que eu digo, na minha opinião, isso é educação. O resto todo que eu conhecia antes passa muito mais por memorização e adestramento do que por educação propriamente dita. Isso, para mim, é educação, né? É educar a pessoa para se colocar a pensar, peraí, além de criticar o do outro, o que é que eu estou fazendo que eu possa me orgulhar, que eu possa, de fato, gostar, ficar feliz com isso, tá? Bom, outra coisa que eu queria relatar aqui para vocês é que ontem, depois de voltar do estágio, já estava aqui em casa, né, fazendo as coisas, eu quebrei um pote de vidro onde estava guardado o repolho, né, aqui em casa. Hoje, de manhã, uma assistente adulta lá da sala das crianças que eu estou acompanhando bateu a mão num dos cactos. Lembram que eu contei que tinham 3 cactos na sala das crianças, que elas já foram instruídas, já aprenderam a lidar? Pois é, a assistente bateu a mão e machucou-se. Mas as crianças continuam muito bem, obrigada. Né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês, que se fossem as crianças, ou que tivesse quebrado o pote ontem, ou que tivesse batido a mão no cacto hoje, a gente ia falar: tá vendo? Por que não pode deixar a criança mexer com vidro? Tá vendo? Por que não pode deixar o cacto na sala da criança? Mas, com o adulto, a gente entende que é normal e de vez em quando acontece. Então, é assim que a gente tem que olhar também para algum erro
Para, cara, me deixa trabalhar. Para algum equívoco da criança também, né? Então, assim, é normal, acontece e podia acontecer com um adulto também, tá? Então, bem legal esse relato, porque de ontem para hoje, 2 adultas que lidam com as crianças fizeram as coisas, né, que deu alguma coisa que deu errado. E as crianças continuam muito bem, obrigadas, nenhuma quebrou nada, nenhuma se machucou no cacto, tá tudo muito bem. E se acontecer, pode acontecer com qualquer um, inclusive com os adultos. E serve para aprendizado, serve para a gente perceber que precisa tomar mais cuidado. Muito legal. Bom, depois teve uma criança fazendo números que ela estava querendo colocar lá de 10 a 29. Aí ela fez até o 19 e ao invés de continuar 20, 21, ela acabou indo para o 30. Então ela fez 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. E aí ela chamou a professora, terminei, né? A professora chegou, viu o erro e não disse sobre o erro, porque a relação com o erro na metodologia montessoriana é muito diferente, né? Então ela percebeu o erro e ela disse: "Ah, você terminou? Vamos ver". Aí ela foi indicando cada número para que a própria criança, né, fosse falando. Então ela foi botando o dedinho a criança: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, daí a criança fez assim: "Oh, ela mesma", né? E aí se deu conta do erro, apagou e refez o trabalho, né? E aí eu lembro daquilo que Montessori, né, deixou de ensinamentos, que o erro meu apontado pelo outro humilha. O erro meu apontado pelo outro, poxa, me deixa mal, né? Agora, o erro meu, quando eu dou conta por mim mesmo, ele vira um aperfeiçoamento, ele vira uma autocorreção, ele vira uma autoeducação, né? E também te ensina a realmente você não precisar ficar esperando que um outro aponte o que você deve melhorar. Ficou bom? Você sabe que tá ruim? Se o outro falar que ficou bom, beleza. Não. Você tem que saber, né? Se ficou bom, se não ficou bom, se tem alguma coisa errada. Claro que você pode pedir para o outro. Nesse caso, o outro está liberado para te dar o feedback, né? Isso é interessante. Mas não viciar uma criança a precisar que o adulto fique apontando um erro ou uma correção que ela tenha que fazer, né? Mas que ela realmente consiga perceber o que é que está de errado ali para ser corrigido. Bom, depois, foi muito interessante também o seguinte, as guias, as professoras na sala montessoriana, elas são responsáveis também por convidar as crianças a fazer trabalhos, né, trabalhar com materiais que ela acreditem que estejam necessitando trabalhar com aqueles materiais, que seja interessante para o desenvolvimento da criança. Ou porque é uma área que a criança não está por si mesma espontaneamente contemplando, né? Lembrando que as escolas montessorianas seguem as diretrizes curriculares do MEC, portanto, tem um currículo a cumprir, né? Então, eventualmente, alguma coisa, a criança não está trabalhando, não está contemplando, a guia vai lá e oferece: olha, vamos trabalhar com esse material hoje, ó, hoje veja esse daqui, dá uma olhada nesse material aqui e tal. E aí, uma dessas crianças passava por perto da guia e a guia fez o convite: fulano, quer trabalhar com isso aqui? O menino simplesmente olhou e disse: não. Porque afinal de contas, gente, o adulto não está acostumado, mas quando o adulto faz uma pergunta ou um convite, a criança tem o direito de recusar, senão não é pergunta nem convite, é imposição, concorda? Né? É intimação, é qualquer coisa, intimidação, coerção, menos convite ou pergunta. Porque convite ou pergunta, o outro tem o direito de recusar, né? E aí ela perguntou: ah, não, e você vai fazer o quê? Aí a criança indicou: esse aqui. E ela disse: ok. Ok, né? É o respeito à livre escolha da criança. Claro que ela não vai desistir. Se a criança precisa trabalhar com aquele material que ela não está trabalhando, em outro momento ela vai convidar de novo, ela vai persistir, ela vai arrumar um jeito de convencer aquela criança a fazer o que precisa ser feito, né? Então é muito bacana perceber como que com respeito, ainda assim, a gente consegue chegar nos resultados que a gente precisa, né? Muito legal mesmo. E assim, muito gratificante perceber que é possível, porque às vezes a gente acha que é utopia, né? Que é inacessível, que é impossível, que é inacreditável. É possível e eu tô vendo de verdade, na prática, essas coisas acontecerem. Então, eu fico muito feliz.
Outra coisa também que eu observei hoje que é muito legal. A gente aprende quando faz a formação para ser guia Montessori, que é isso que eu fiz, né? Guia Montessori de 3 a 6 anos, e é por isso que eu estou fazendo esse estágio, né? Que você precisa ter, pelo menos, né, na sua sala de aula montessoriana, um ciclo de 3 horas de trabalho com os materiais montessorianos ininterruptos. Por que isso? Porque pode ter outras coisas, você pode ter uma lição de natação, você pode ter... E aí não é um trabalho com material montessoriano. Então, com material montessoriano, pelo menos 3 horas, ciclos de 3 horas ininterruptos, né? E hoje eu pude ver claramente o porquê disso. Porque, olha, eu cheguei, as crianças começaram a trabalhar 8 horas da manhã, e assim, foi um dia mais agitado, normal. As crianças estavam mais agitadas, demorando mais a se concentrar. Às vezes umas crianças concentradas e outras com ruídos fortes, barulhos e tal. Não achem que é um milagre, tá, gente? Embora pareça em alguns momentos, né? Mas, assim, são crianças pequenas, mais de 20 crianças numa sala, né, de aula montessoriana. E quando deu 9h30 da manhã, me lembro muito bem que eu estava controlando essa informação para ver, estavam todas as mais de 20 crianças concentradas trabalhando. Então, se a gente tem aqueles ciclos bizarros de 50 minutos, não dá tempo. E quando um grupo começa a se concentrar, interrompe para fazer outra coisa. Aí quem estava concentrado desconcentra, né? Então a coisa vai... As 3 horas são suficientes para a maioria dos ritmos humanos, né? E todos contemplados ali foram todos contemplados. E pela prática montessoriana que a gente vê, funciona para todo mundo, né? Que em 3 horas não é que você vai ficar concentrado em uma atividade só, não. Às vezes a criança em 3 horas passa por N atividades. Outras não, outras em 3 horas passam por 2 atividades, né? Porque cada uma tem seu tempo, mas as 3 horas garantem que todos alcancem algum momento de concentração profunda, né? Então, maravilhoso, muito interessante, né? E aí todos estavam concentrados e ficaram lá por um bom tempo. Uma outra coisa bem legal é que eu vi também a guia fazer a lição de 3 tempos. Então, Montessori ensina que para uma criança fixar o conhecimento, primeiro a gente mostra e nomeia, esse é o primeiro tempo, mostra e nomeia, no caso ela fez com letras, né? E os sons das letras, p, a, p, a, Então, primeiro mostrou as letras de lixa e nomeou com o som da letra cada uma das letras que ela mostrou. Depois ela vai para o segundo tempo. No segundo tempo ela faz algumas brincadeiras com a criança. Me mostra o p, me mostra o m, me mostra o a. E aí a criança vai mostrando, né? Então, coloca o p, né, na cabeça. Me coloca o m na barriga. Coloca o dedo polegar no A. E aí vai indo, vai fazendo esse monte de brincadeira. A criança se diverte e esse é o segundo tempo. Então, primeiro, ela entende, ela é apresentada. Esse é o primeiro tempo. Segundo, ela começa a reconhecer. Então, me mostra porque ela já entendeu, já associou o nome ao som, né? O visual da letra ali ao som. Então, beleza, ela começa a mostrar. E o terceiro, que parece fácil, mas é muito mais complexo, é que a criança diga o nome. Então, qual é esse? É o P, ou o som da letra, né? Qual é esse? O M. Qual é esse? O A. Esse aqui é qual? Pá. Esse aqui é qual? M. Esse aqui é qual? O A. E aí vai indo, né? Até que a criança fixe mesmo. Então, essa é a lição de 3 tempos. O primeiro tempo, ser apresentado. O segundo tempo, reconhecer. E o terceiro tempo, nomear. A própria criança conseguir falar o nome. Então, foi isso. Foi muito bacana, né? E, para finalizar, teve uma criança que chegou para a guia e falou assim... falou o nome dela, né? Fulana, eu vou... Ela falou bem assim, ó. Eu vou almoçar em casa ou a ti. Ou seja, era uma criança muito pequena, querendo saber qual seria a programação da sua vida. Então, não hesite em falar com a sua criança o planejamento do dia, como é que vai ser, sabe? Tem dias que ela almoça na escola, tem dias que não, e ela precisa disso para se acalmar. E depois eu conversei com uma assistente sobre isso e ela falou, pois é, ela já teve momentos de chorar muito, achando que ia embora e, na verdade, ia ficar. E agora ela mesma está perguntando para que ela já possa se preparar para o que vem. A importância, às vezes a gente não está nem aí, vai arrastando as crianças para um lado para o outro, não conversa com elas sobre programação, sobre planejamento, sobre o que vamos fazer, sobre mudança de planos, desrespeita pra caramba, né? E aí as crianças se frustram, choram, se estressam, a gente não entende por quê,
né? Então fica a dica, sempre converse, posicione, faça a rotina, faça tudo com a criança, que ela merece essa consideração. Beijo grande, que o cachorro já fugiu de novo e eu vou atrás dele. Até os próximos aprendizados. Tchau, tchau.